Olá, boa tarde. Meu nome é Micaela, eu sou aluna de Psicologia da Anhanguera. Atualmente eu estou no terceiro período. E o objetivo desse vídeo é a gente fazer uma gravação para a nossa disciplina de Neuroanatomofisiologia. Esta é a nossa parcial 2. E ela tem como objetivo promover a conscientização em outubro do TDAH. O nosso grupo ficou responsável para falar sobre TDAH e eu não estou sozinha. Estou aqui com as minhas colegas de grupo, algumas vão aparecer para vocês daqui a pouco no próprio vídeo, algumas ficaram responsáveis pela parte de pesquisa. No final, aqui no link do YouTube, a gente vai colocar um documento que tem todos os resultados da nossa pesquisa. Então, quem quiser pode ter acesso aos artigos que a gente consultou. A gente tem que pensar, né, que ciência tem sempre novas descobertas, então a gente parte de um lugar que foram os artigos que nós estudamos. Como que a gente fez essa conscientização? Essa conscientização se deu em 2 processos. A gente colocou uma caixa na faculdade, escrito, né? Se você tem dúvida sobre TDAH, pergunte aqui. E utilizamos também as nossas redes sociais para poder colher essas dúvidas, essas perguntas que as pessoas tinham sobre o tema. E depois disso, a gente iria pesquisar para poder responder. Na faculdade, essa iniciativa não surtiu muito efeito. Acho que essa questão, né, do analógico está um pouco em desuso. Ninguém colocou nenhum papelzinho por lá. Em contrapartida, no digital, nas redes sociais, teve um boom. A gente recebeu muitas perguntas e todas elas, de uma certa maneira, vão ser respondidas nesse vídeo. Às vezes não exatamente aquela pergunta que você fez, mas uma muito próxima. A gente recebeu uma enxurrada, nós agrupamos, né, em temáticas e separamos para pesquisar e para poder responder aqui nesse vídeo. Então eu vou começar com a primeira parte, que são perguntas um pouco introdutórias, e depois as minhas colegas vão falar sobre outras questões que também foram perguntadas lá nas redes sociais. A primeira pergunta que eu vou responder é o que é TDAH? E aí, a gente tem uma questão que, querendo ou não, algumas polêmicas chegam na sociedade, né, no senso comum, e a gente não sabe muito bem de onde elas vieram, de onde elas surgiram. Querendo ou não, há uma espécie de 2 vertentes acadêmicas, né, porque elas surgem na universidade, em relação ao que seja TDAH. Tem uma que é mais socioconstrutivista, que vai levar mais em consideração a sociedade, vai ver o TDAH como um fenômeno, né, até mesmo social, no sentido de atribuir a existência de TDAH às cobranças, né, da sociedade moderna, as exigências comportamentais dessa nossa sociedade. Uma outra vertente que se aproxima mais da disciplina que a gente está fazendo, né, de neuroanatomofisiologia, diz respeito justamente a essa ordem mais organicista, né, de órgão mesmo, que seria, então, uma questão fisiológica. A gente sabe, né, que o que é fisiológico, ele também tem interferência do ambiente, né, nós não somos seres isolados no meio, mas ele parte principalmente desse ponto de partida, que é um funcionamento cerebral um pouco diferente do comum, ou talvez do esperado. E para isso, né, então, né, respondendo a pergunta, né, o que é TDAH dentro dessa perspectiva? Dentro dessa perspectiva, TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele vai aparecer na infância, né, mas vai persistir na vida desse indivíduo. Aqui a gente tem, né, uma imagem de um cérebro e ele mostra as principais áreas que são afetadas pelo TDAH, que são córtex pré-frontal medial e as amígdalas, né? É afetado também a região límbica cerebral, né? Com núcleo de accumbens, amígdala e hipocampo. E lá nas regiões subcorticais, o estriado, tálamo mediodorsal. E essa área frontal, né? Que é pré-frontal, frontal motora, giro símbolo. E, de qualquer maneira, né, para além desses nomes, a gente pode comentar que essas áreas são responsáveis pelo controle de impulso, pela regulação emocional e pela atenção, que são sintomas, né, que depois os meus colegas vão falar mais sobre a sintomatologia, sobre sintomas do TDAH, e essas áreas vão afetar, né, principalmente essas áreas que dizem que são responsáveis, né, pela regulação disso que acaba aparecendo como sintoma nesse transtorno.
Uma outra pergunta introdutória também que a gente recebeu, que a gente colocou como introdutória, foi como surgiu o diagnóstico de TDAH, quando começou a se falar sobre TDAH. E assim, nomes importam. O TDAH mesmo, como TDAH como a gente conhece, ele vai surgir só no DSM-3, tá? O DSM é o livro, né, que traz... é um guia, né, que traz os principais transtornos psicológicos e psiquiátricos. E aí, lá no DSM-2, a gente tem o que vai ser chamado de... Peraí que eu tenho o nome aqui... síndrome infantil hipercinética, né? Diz respeito muito a essa questão do movimento. Então, de início, né, lá no DSM-2, era muito uma questão de movimento, de muito movimento que essas crianças faziam. No DSM-3 vai ser introduzido, né, a ideia do que seria o TDAH e o TDA. Uma das perguntas foi até o que era TDAH e o que era TDA. Nessa época, então, lá no DSM-3, nos anos 80, deixou de ser algo exclusivamente da infância e passou a ser um transtorno que poderia atingir também adultos, só nos anos 80. E essa questão, né, o TDA era mais voltado ao déficit de atenção e o TDAH, o déficit de atenção com hiperatividade. Já no DSM-4, isso mudou. A partir do DSM-4, tudo é chamado de TDAH, e aí a gente tem 3 subtipos, que seria o subtipo desatento, o subtipo hiperativo e o subtipo combinado, que teria os dois, tanto hiperativo quanto com déficit de atenção. Isso já no DSM-4, a gente já está no DSM-5, só para a gente ver como essas nomenclaturas mudam. E lá no século XIX, já se falava, né, de alguns sintomas que talvez se assemelhariam ao que está dentro do quadro dos sintomas de TDAH, mas isso era visto muito como um defeito, né, na questão do sistema de controle de impulsos. Estava muito ligado até a uma questão moral, né? As crianças que não conseguiam corresponder àquilo que era esperado moralmente delas, elas eram consideradas com alguns tipos de distúrbio. E aí isso já teve vários nomes, né? A gente tem aqui, né, lesionado cerebral, distúrbio orgânico do comportamento, que daí já tinha essa questão, né, fisiológica. Tinha também, falava, né, sobre essa dificuldade de controle de impulso, lesão cerebral mínima, enfim, né, a gente já teve vários nomes já para indicar esse descompasso, né, essa dificuldade em corresponder àquilo que era esperado dela socialmente. A última pergunta dessas introdutórias é considerado deficiência intelectual no Brasil? E não é considerado deficiência intelectual no Brasil. A gente tem que entender também que TDAH pode aparecer como uma comorbidade. Então, é possível ter algum outro transtorno e TDAH. Mas, de qualquer maneira, o TDAH isolado não é considerado uma deficiência intelectual. Tanto que esses estudantes, né, que são diagnosticados com TDAH, eles não têm os mesmos direitos daqueles alunos que têm deficiência intelectual, que seria um atendimento especializado de profissionais que são voltados só para ele. Isso não significa que esses alunos não estejam assegurados por alguns direitos, eles estão. A Lei 14.254, ela assegura que esses estudantes têm um acompanhamento adequado de seus educadores. Então, o educador tem que estar ciente disso e tentar fazer algumas adaptações se necessário, realizar uma assistência, né, especial para esse aluno. E a Lei 11.076 de 2019 do Espírito Santo assegura que esses alunos têm o direito a sentar em lugares prioritários reservados a eles, né, nas primeiras fileiras, longe das janelas, para que eles possam ter um foco maior em sala de aula. É isso, tá? Como eu falei, vou colocar as fontes aqui de onde nós tiramos essas informações. E fiquem com os meus colegas. Beijos! Ei, gente, meu nome é Kailane, eu estou no 3º período de Psicologia e eu vou dar seguimento às respostas. A próxima questão é como é realizado o diagnóstico do TDAH. O diagnóstico ele é realizado através de uma investigação clínica sobre o histórico do paciente e juntamente a isso vão ser utilizados instrumentos como entrevistas, testes psicológicos, escalas e em grande parte dos casos os sintomas eles vão começar a se manifestar no período da infância, né, quando a criança está ingressada nesse meio escolar,
porque os sintomas eles vão começar a aparecer e ela vai ser comparada às outras crianças. Então, por isso é mais perceptível nessa fase. E a próxima questão é sobre se é possível realizar um autodiagnóstico. E a resposta é não, porque o diagnóstico ele só pode ser realizado através de um médico especialista, né, como o psiquiatra, neurologista e o neuropediatra, através de uma longa anamnese que ele vai estar realizando com o paciente. Então, por isso que somente um médico especializado pode estar realizando o diagnóstico do paciente. Olá, gente, eu sou a Luísa e eu vou estar dando continuidade às perguntas que foram apresentadas na enquete do Instagram, né? Uma das perguntas que foi apresentada é se é possível perceber em bebês ou crianças. Bom, é possível ter uma investigação, onde os pais eles apresentam, né, quais são os pontos que eles acham que está atrapalhando o desenvolvimento da criança. Então, essa investigação é feita pelo médico juntamente com o responsável, né? O responsável ele apresenta isso ao médico e o médico faz toda uma análise do comportamento e aí se tem o diagnóstico. O outro ponto também, outra pergunta que fizeram é por que surgiram tantos adultos diagnosticados com TDAH? Em muitos casos é por falta de informação dos responsáveis, né, na época em que os adultos eram crianças. Outro ponto também e também por falta de acesso a essa informação também. E outro ponto também é porque anos atrás esse transtorno ele era visto como frescura em muitos dos casos, né? As pessoas não tinham a cabeça tão aberta à investigação de alguns transtornos, então acabava taxando isso como frescura e a criança ela não era diagnosticada. Então, essas crianças que não eram diagnosticadas, elas viraram adultos e a partir desse momento elas investigaram e conseguiram o diagnóstico. Nós vamos continuar respondendo as perguntas que nós recebemos, né? Uma pergunta que veio para mim é quais são os principais sintomas do TDAH em crianças, né? Então a gente viu que os sintomas eles são definidos por níveis de desatenção, desorganização ou hiperatividade e impulsividade. A desatenção e a desorganização envolve a incapacidade de permanecer em uma atividade por muito tempo, aparência de não ouvir, perda de materiais, e a hiperatividade ou impulsividade implicam em atividade excessiva, inquietação, incapacidade de permanecer sentado, dificuldade de aguardar, por vezes interrompe a conversa de outras pessoas. Então, são esses os principais sintomas, né? Olá, meu nome é Silvia e eu vou dar continuidade na nossa pesquisa sobre TDAH. Tiveram várias dúvidas sobre o assunto e uma das dúvidas foi: TDAH tem cura? Pelas pesquisas que eu fiz em site científico, TDAH não tem cura, mas sim existe tratamento para a doença. Tem que procurar um especialista especializado na área, existem vários especialistas, e eles vão conseguir detectar o nível de hiperatividade e vai indicar o tratamento adequado para cada paciente. Por isso que é preciso buscar a ajuda de um especialista na área. Estou deixando aqui algumas especialidades. E a importância da família nesse acompanhamento é muito importante. Tem casos que não é preciso nem de medicamentos. Pode ser tratado com terapias, exercícios físicos e alimentação saudável. Por isso que é preciso buscar a ajuda de um especialista para que ele consiga indicar um tratamento adequado para cada caso.